Gog e Magog. Esses dois nomes evocam uma das mais emblemáticas batalhas escatológicas mencionadas nas Escrituras. Embora apareçam em poucas passagens bíblicas, essas figuras têm grande significado nos contextos proféticos do Antigo e do Novo Testamento. Quando se fala em Gog e Magog, muitas pessoas pensam apenas nos acontecimentos escatológicos narrados no livro do Apocalipse, esquecendo-se que essa expressão Gog e Magog é emprestada de textos do Antigo Testamento. Também é verdade que há muitas interpretações e teorias acerca do significado correto de Gog e Magog na Bíblia, o que tem gerado muito debate entre os cristãos ao longo do tempo. Por exemplo, para alguns, Gog e Magog representam nações específicas como Rússia, China, Irã, Índia e outras nações, que se levantarão no fim dos tempos contra Israel e o povo de Deus. Para outros, a expressão Gog e Magog diz respeito a poderes simbólicos ou arquétipos de um mal universal que conflita com Deus e seu povo ao longo da história. Então, como podemos entender Gog e Magog na Bíblia? Que papel esses nomes obscuros desempenharão na consumação dos tempos? E qual o significado de sua derrota definitiva? É exatamente sobre isto que falaremos neste vídeo. Antes de tudo, precisamos começar entendendo como Gog e Magog são mencionados no Antigo Testamento. Na Bíblia, o nome Magog aparece inicialmente em Gênesis capítulo 10 e versículo 2 como o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé. Já o nome Gog é citado primeiramente como um Rubenita, filho de Semaías, em 1 Crônicas capítulo 5 e versículo 4. No entanto, apesar dessas referências iniciais, é no livro de Ezequiel que esses nomes aparecem em um dos discursos proféticos mais intensos do Antigo Testamento. Entre os capítulos 38 e 39, Ezequiel apresenta Gog, da terra de Magog, como o príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, que lideraria uma aliança contra Israel. Portanto, em Ezequiel, Gog é mencionado como um líder militar e Magog como o território de um povo. Ezequiel descreve o ataque de Gog como um cerco de proporções épicas, convencido de que a nação de Israel estaria indefesa. A profecia envolve exércitos de diversos povos, incluindo Meseque, Tubal, Pérsia, Líbia e a região da Etiópia, que marchariam com Gog em uma ofensiva agressiva contra Israel. No entanto, na profecia Deus intervém provocando um juízo severo contra Gog e seu exército. O texto é claro ao explicar que a vitória sobre Gog não vem pelas mãos dos israelitas, mas é uma intervenção direta de Deus. A profecia anuncia que o Senhor derramaria chuvas torrenciais, saraiva, fogo e enxofre sobre Gog e suas tropas, em uma imagem vívida do julgamento divino em seu caráter inevitável e abrangente. O relato destaca que os exércitos de Gog serão devastados de modo espetacular, com corpos espalhados por meses nos montes e vales, a ponto de as aves de rapina serem convocadas para um grande banquete, e os restos dos exércitos inimigos usados como combustível por Israel durante 7 anos. Nessa parte, a profecia aborda o conceito de justiça e julgamento divino, afirmando que Deus é o defensor de seu povo e o juiz soberano sobre todas as nações. Depois, no capítulo 20 do livro do Apocalipse no Novo Testamento, a menção a Gog e Magog ressurge novamente, assumindo uma nova dimensão. João, o escritor do livro do Apocalipse, descreve Satanás sendo solto brevemente ao fim do período conhecido como milênio, e saindo com o objetivo de enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra para ajuntá-las em batalha numa rebelião contra Deus, formando assim um exército tão numeroso como a areia do mar, simbolizado como Gog e Magog. Na visão de João, esse exército poderoso, persuadido por Satanás, marcha contra o acampamento dos santos, a cidade amada, mas acaba sendo destruído pela intervenção direta de Deus com um fogo que desce do céu, resultando ainda na condenação eterna de Satanás no lago de fogo que arde como enxofre. Depois disso, João começa a descrever em detalhes a cena do juízo final. Mas como podemos entender essa referência a Gog e Magog? Na verdade, a forma de interpretar a expressão Gog e Magog, sobretudo no Apocalipse, dependerá muito da linha escatológica adotada. Se você não sabe, há várias linhas ou escolas escatológicas. Mas antes de falarmos mais sobre isso, precisamos retornar à profecia de Ezequiel, pois é evidente que o uso que João faz da expressão Gog e Magog no Apocalipse
tenha em mente o cenário profetizado por Ezequiel. Praticamente todas as diferentes linhas escatológicas concordam nesse ponto. Os estudiosos reconhecem que a profecia de Ezequiel apresenta algumas dificuldades de interpretação. A identificação exata da figura de Gog, bem como o significado de Magog e dos povos mencionados na profecia, sempre gera debate. Alguns acreditam que essa profecia se refere a eventos históricos do tempo do Antigo Testamento. Uma interpretação conhecida propõe que, no contexto de Ezequiel, Gog e Magog, Meseque e Tubal designavam povos ao norte de Israel, provavelmente representando antigas ameaças da Ásia Menor e regiões ao norte do Mar Cáspio. Geralmente, as ameaças a Israel descritas no Antigo Testamento vêm do norte, referindo-se frequentemente a Assíria, Babilônia e Pérsia. No entanto, é interessante observar que o uso específico que Ezequiel faz de Meseque e Tubal ao mencionar tribos dos limites dos reinos do norte talvez indique uma oposição ainda mais ampla ao povo de Deus. Em outra interpretação mais histórica, alguns comentaristas bíblicos sugerem que a profecia de Ezequiel poderia referir-se ao poder dos Seleucidas, especialmente sob Antíoco IV Epifânio, inimigo do povo judeu, cujo reino estava no norte da Síria. Curiosamente, o domínio dos Seleucidas incluía os distritos de Meseque e Tubal. Se correta, essa interpretação veria em Ezequiel uma profecia sobre a perseguição imposta pelo governador da Síria ao povo de Deus no período intertestamentário. Outros também identificam Gog como uma referência ao lendário Giges, rei da Lídia, conhecido em textos do historiador Heródoto e em materiais acadianos do século VII a.C., provavelmente como vassalo dos assírios. Há também interpretações que associam Gog e Magog a nações específicas num contexto escatológico futuro que inclui países modernos. Por exemplo, alguns acreditam que Gog de Magog e as nações aliadas na profecia de Ezequiel se referem a nações do Bloco Norte, como Rússia, China, Irã e Índia. Em algumas interpretações desse tipo, que surgiram em meados do século passado, até mesmo o Japão é incluído na lista. Uma teoria bastante conhecida identifica Meseque e Tubal como as cidades russas de Moscou e Tobolsk, e Gog, o príncipe de Ros, como o líder russo que supostamente atacará Israel no futuro. Tudo isso, porém, são suposições, pois em nenhum lugar o texto bíblico esclarece esses detalhes. E é nesse silêncio bíblico que as discussões entre as diversas correntes escatológicas acontecem. Então, entre os cristãos, basicamente as interpretações sobre Gog e Magog variam de acordo com a corrente escatológica adotada por cada grupo para entender o livro do Apocalipse, especialmente o papel do milênio, uma vez que a batalha de Gog e Magog na visão de João ocorre em conexão com o milênio. Mas o que dizem essas correntes escatológicas? Se você não sabe, há 3 principais correntes escatológicas na teologia cristã: o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Inclusive, a escatologia bíblica, com todas as suas diferentes correntes de interpretação, é uma das matérias que estudamos detalhadamente em nosso curso de teologia, e você pode saber mais no primeiro comentário. Vamos começar pelo pré-milenismo, linha escatológica que acredita em um milênio futuro na Terra, a ocorrer após a segunda vinda de Cristo. Para o pré-milenismo, a batalha de Gog e Magog é vista como um evento literal, geralmente dividido em 2 episódios. Os intérpretes pré-milenistas entendem que haverá uma primeira batalha antes do milênio, chamada de Armagedon, onde Cristo retornará para derrotar o anticristo e estabelecer um reinado milenar literal. Após esse período, Satanás será solto, levando as nações a uma nova rebelião em que Gog e Magog são vistos como representantes de um grande exército mundial que se opõe a Cristo. Assim, a batalha mencionada em Apocalipse 20 é interpretada como uma repetição da batalha de Ezequiel, porém com uma nova manifestação das forças do mal, sob a liderança direta de Satanás. É exatamente em algumas vertentes do pré-milenismo, especialmente do pré-milenismo dispensacionalista, que muitos associam Gog e Magog a nações específicas como a Rússia ou outras potências do norte, especulando que essas nações comporiam a coalizão do ataque final contra Israel. Quero dizer que estou sendo bastante simplista aqui, pois sem dúvida o pré-milenismo é a linha escatológica mais complexa e fragmentada. Nós temos, por exemplo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista,
e dentro do pré-milenismo dispensacionalista, há também outras vertentes que abordam de maneira distinta a condição de Israel na história da redenção, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, a dinâmica do juízo final e outros temas. Dessa forma, o entendimento dos pré-milenistas sobre Gog e Magog varia conforme a vertente adotada. O amilenismo, por outro lado, adota uma leitura simbólica e espiritual das passagens sobre Gog e Magog, tratando-as como representações de uma oposição espiritual contínua culminando na batalha final, sem a necessidade de um reino milenar literal na Terra. Para os amilenistas, basicamente o milênio em Apocalipse é uma era simbólica que representa o período atual da história da Igreja, em que Cristo reina espiritualmente sobre o mundo através de seu povo, enquanto Satanás está restrito em sua capacidade total de enganar as nações, de modo que o Evangelho, apesar das oposições, encontra espaço para ser propagado pelo mundo. Nesse contexto, Gog e Magog não são vistos como figuras específicas de certos governantes, nações ou territórios, mas simbolizam as forças malignas que se levantam contra o povo de Deus ao longo da história, alcançando seu ápice no fim dos tempos. Para os amilenistas, a batalha final de Gog e Magog em Apocalipse 20 é a mesma que o Armagedon em Apocalipse 19, uma vez que para os amilenistas, o Apocalipse não descreve uma cronologia de eventos futuros de forma linear, mas utiliza uma estrutura chamada de recapitulação, em que os mesmos eventos são vistos de diferentes perspectivas e simbolismos. Assim, os amilenistas interpretam essas passagens como repetições paralelas de um mesmo evento visto de diferentes ângulos, destacando a vitória final de Cristo sobre Satanás e todas as forças do mal em sua segunda vinda, quando o estado eterno será estabelecido após o juízo final, com novos céus e nova terra. Sob essa ótica, a libertação de Satanás ao final do milênio simboliza a última tentativa do mal de prevalecer contra Deus e o seu povo, sendo rapidamente vencido pelo juízo divino. Por último, no pós-milenismo, Gog e Magog são interpretados de maneira semelhante ao amilenismo, como símbolos das forças mundiais que resistem ao reino de Deus. Entretanto, diferentemente dos amilenistas, os pós-milenistas acreditam que a Igreja desempenhará um papel especialmente ativo na implantação do reino de Deus na história, antes da segunda vinda de Cristo. Segundo essa visão, o milênio não é um reinado terreno literal, mas uma era dourada de influência cristã, após a qual Cristo voltará para o juízo final. Na perspectiva pós-milenista, Gog e Magog representam a oposição ao Evangelho, que diminuirá conforme o reino de Cristo cresce e se estabelece no mundo. Para alguns, o conflito final com Gog e Magog também pode simbolizar uma rebelião residual contra Deus que antecederá a consumação dos tempos, quando Cristo retornará triunfante para consumar a história da redenção e eliminar definitivamente toda a oposição. Apesar das diferenças, as três visões convergem em alguns pontos. Todas concordam que o relato de Gog e Magog representa uma batalha final contra as forças do mal, e que esse conflito resulta na derrota completa de Satanás e na vitória de Cristo. Além disso, todas as correntes reconhecem o papel central de Deus como defensor do seu povo e juiz sobre as forças das trevas. Contudo, o modo como essa batalha é entendida, se literal ou simbólica, futura ou presente, dividida em várias etapas ou resumida em um único evento, varia conforme o sistema teológico de cada corrente. Agora, se você chegou até aqui e achou tudo isso muito confuso, não se preocupe, você não é exceção. Realmente, este é um tema bastante complexo, e há pessoas muito capacitadas no estudo bíblico que adotam posições completamente opostas sobre este assunto. Mas acredito que uma boa dica é se concentrar nos pontos principais dessa história, em vez dos detalhes difíceis debatidos pelos estudiosos. Por exemplo, em primeiro lugar, entenda que a figura de Gog e Magog no Apocalipse relembra uma profecia do profeta Ezequiel no tempo do exílio. Então, já é um bom começo saber que o profeta Ezequiel falou, primariamente, aos exilados judeus na Babilônia, assegurando-lhes que, no tempo designado, o Senhor não apenas defenderia o seu povo, mas também seria reconhecido entre as nações. Inclusive, a profecia sobre Gog e Magog termina com a afirmação de que Deus seria exaltado e glorificado entre as nações, sublinhando que a derrota de Gog não seria apenas uma vitória militar, mas um ato de revelação divina.
Em segundo lugar, entenda que provavelmente Ezequiel profetizou de forma imediata sobre eventos que se cumpriram ainda nos tempos bíblicos, quando o povo de Deus foi fortemente oprimido e ameaçado, como ocorreu nas mãos dos Seleucidas, por exemplo. No entanto, saiba também que essa profecia de Ezequiel sobre Gog e Magog não se esgotou naquele período histórico e não ficou restrita a algumas nações específicas. A referência a Gog e Magog no Apocalipse é uma prova disso. Então, entenda que Gog e Magog, antes de tudo, representam as forças malignas globais e atemporais que se opõem ao reino de Deus. Inclusive, o Apocalipse descreve pessoas de todas as partes da Terra sendo reunidas sob Gog e Magog, debaixo da influência enganosa de Satanás contra os santos. Aqui encontramos duas modificações importantes em relação à profecia de Ezequiel. Diferente da mensagem do profeta bíblico, onde Gog aparece como um líder humano de povos ao norte de Israel, em Apocalipse é Satanás que assume diretamente a posição de comandante, incitando nações inteiras de todos os cantos da terra a um último levante contra Deus e o seu povo. Em outras palavras, a visão de João no Apocalipse apresenta a totalidade do mundo que se opõe a Deus. Não se trata apenas de reinos pontuais do passado ou de nações específicas da atualidade. Não se trata apenas dos russos, chineses, iranianos ou qualquer outra nação, mas do mundo ímpio como um todo, o que também inclui essas nações. Esse detalhe é fundamental, pois amplia o alcance do conflito, fazendo com que Gog e Magog personifiquem as forças universais da oposição contra os escolhidos do Senhor. Se por um lado podemos dizer que a profecia de Ezequiel se cumpriu em eventos passados, como a opressão de Antíoco IV Epifânio, por exemplo, por outro lado, essa mesma profecia continua se cumprindo em todos os poderes orquestrados contra o povo de Deus. Essa realidade fica cada vez mais intensa, dia após dia, de modo que todos esses conflitos e perseguições prefiguram uma tensão ainda maior, que alcançará o seu ápice no confronto final entre Deus e o império das trevas arregimentado por Satanás. Por fim, se você me perguntasse qual o ponto principal que precisa ser compreendido na profecia de Gog e Magog, sem dúvida eu diria que é a forma como a superioridade do poder e da glória de Deus é revelada na história. Se você me dissesse, não entendi nada sobre Gog e Magog, então eu lhe diria, entenda apenas que a história caminha para um desfecho, onde a glória de Deus será manifestada na vitória de Cristo e do seu povo para todo o sempre. Entenda que o significado principal de Gog e Magog não tem a ver com o quão numerosos e poderosos são os inimigos do povo de Deus, mas com o fato de que os santos podem descansar na certeza de que são mais que vencedores no Senhor. Ezequiel escreveu para uma comunidade exilada na Babilônia, enquanto João escreveu para uma igreja perseguida no Império Romano. Mas ambos os grupos foram igualmente convidados a confiar no conforto da providência divina. A mensagem é a de que, por mais caótico que o mundo pareça estar, por mais influentes e perigosos os inimigos do povo de Deus pareçam ser, a história não está sendo desenvolvida ao acaso, mas está sendo conduzida pela forte mão de Deus. Inclusive, perceba que primeiro o Apocalipse apresenta o cenário de uma batalha onde o mundo iníquo está preparado para atacar o povo de Deus num confronto sem precedentes, mas, surpreendentemente, nenhum conflito é descrito. João simplesmente encerra o cenário caótico e ameaçador contra os santos, dizendo apenas que os inimigos do povo de Deus foram consumidos pelo fogo que desceu do céu, e que Satanás foi finalmente lançado no tormento eterno no lago de fogo. Alguns anos atrás, uma imagem que ilustrava uma queda de braço entre Cristo e o diabo ficou muito popular na internet, mas essa imagem não poderia ser mais enganosa. Deus não possui rivais para uma queda de braço, e a mensagem de Gog e Magog é exatamente sobre isso. O Senhor e o seu povo vencem, enquanto Satanás e os poderes deste mundo perdem. Simples assim. Os homens mais poderosos deste mundo, que influenciados por Satanás, em sua loucura, pensam poder fazer guerra contra Deus, no final, não passam de alimento para as aves de rapina diante da manifestação do juízo divino. No panorama escatológico, essa vitória final simboliza não apenas a segurança do povo de Deus, mas também o estabelecimento do novo céu e da nova terra, onde o reino de Deus será plenamente manifestado. Cristo, ao derrotar Satanás e seus aliados, reafirma sua soberania e o destino glorioso dos santos.
Essa visão de consumação é a promessa de que o sofrimento terreno é temporário e que uma era de paz e justiça, sob o reinado de Cristo, aguarda os redimidos. Agora escreva nos comentários o que você pensa sobre o significado de Gog e Magog na Bíblia e qual a sua linha escatológica preferida. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, eu te convido a estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.